Olá pessoal, eu sou a Alexandra Martins, psicóloga e especialista em desenvolvimento de carreira. E hoje nós conversaremos sobre gestão do tempo e produtividade. É importante eu ressaltar que quando eu trago esse tema, eu estou falando em gerenciamento do tempo, das 24 horas que nós temos por dia. Ou seja, é o ato ou o processo que nós aí conduziremos de forma consciente a fim de entender o tempo que é direcionado para cada atividade e fazer com que esse direcionamento seja cada vez mais eficaz e eficiente. Então, se você está precisando controlar melhor o seu tempo e ser mais produtivo para que consiga alcançar seus objetivos, continue até o final desse vídeo, porque além de dicas, eu também trarei os principais sabotadores do nosso tempo. Mas antes de darmos continuidade, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like no vídeo. Então, quando nós falamos em tempo, muitas vezes nós estamos aí trazendo algo subjetivo para a nossa realidade. E é natural que em alguns momentos a gente se pegue questionando do porquê algumas pessoas conseguem dar conta de tantas atividades no dia e para nós parece ser algo tão difícil, tão penoso dar conta das atividades que a gente tem que cumprir dentro do nosso horário de trabalho, dentro talvez de algum contexto de atividade que foi programada. E de fato, isso acontece por vários motivos que nós vamos começar aqui a pensar juntos, que podem estar influenciando de maneira negativa de você alcançar aquilo que deseja. Então, quando eu falo em comportamentos sabotadores, eu vou até citar para vocês alguns que são mais comuns aí no nosso dia a dia. Eu estou trazendo reflexões para que você comece a observar a tua rotina, comece a analisar aquilo que talvez realmente você está nesse momento deixando que interfira naquela realidade, naquele contexto, sem ao menos trazer para sua consciência e se questionar se isso realmente é natural, se isso está realmente impactando de maneira negativa e se há, de repente, formas da gente conseguir realmente ser mais produtivo, mais assertivo e se aproximar daquilo que faz sentido nos contextos de planejamento que nós estamos pretendendo colocar em ação. Mas então vamos lá, eu vou comentar aqui com vocês 6 sabotadores que são aí erros comuns no nosso gerenciamento do tempo. E o primeiro deles é a falta do planejamento. Muitas vezes nós acabamos só fazendo as coisas sem planejar. E o impacto disso, a consequência que nós temos é que muitas vezes precisamos voltar de novo naquela tarefa para refazer algo que talvez nós não demos a atenção devida. Talvez é necessário voltar porque realmente faltou algo. E se nós tivéssemos sentado, realmente observado aquilo que era necessário fazer, talvez nós tivéssemos aí otimizado algo que é tão importante, que é o gerenciamento e essa produtividade que nós estamos pretendendo alcançar. Não é à toa que em vários aspectos hoje nós temos profissionais que realmente são focados nesse sentido. Então eu vou trazer aqui até alguns exemplos para vocês começarem a pensar comigo. Não é à toa que quando nós vamos, por exemplo, realizar uma construção, nós temos antes toda uma fase de planejamento do projeto, da obra, da própria planta, para que nós realmente consigamos ter o resultado e tentar olhar esse contexto como um todo, já para evitar possíveis contratempos. Isso não significa que nós vamos conseguir 100% de fato de resultados positivos, afinal de contas, tem coisas que nós não controlamos, os fatores ambientais, os fatores externos nem sempre estão nos nossos controles, mas ainda assim nós conseguimos minimizar riscos e otimizar tempo. Um outro detalhe que acaba sendo um erro também muito comum é a questão de nós tentarmos ser multitarefas e, como consequência, acabamos abraçando muitas coisas que fogem do nosso controle. Então, nós acabamos iniciando várias atividades, mas não focamos no término delas. É importante nós compreendermos os nossos próprios limites. Então comecem a observar se vocês realmente não estão, de repente, abraçando muita coisa
e deixando talvez de lado aquilo que é importante, aquilo que é prioritário naquele momento, no contexto que você está vivendo e para que você consiga alcançar os resultados que você deseja. Um outro ponto também é a questão de nós muitas vezes subestimarmos o tempo de cada atividade, ou seja, nós acabamos criando uma obsessão de fazer muitas coisas, aí nós colocamos várias atividades num período curto de tempo e acabamos também, talvez não entregando aquilo com a qualidade que nós deveríamos, nos frustramos talvez por enxergar em algum momento que não estamos dando conta, ou até mesmo para a nossa saúde emocional, isso acaba trazendo consequências, porque a autocobrança fica muito grande, nós às vezes acabamos priorizando tanto essas tarefas que esquecemos do nosso próprio autocuidado, entre outros aspectos também que podem de fato influenciar em todo esse âmbito da nossa saúde e também da nossa vida pessoal e profissional. Um outro erro comum é nós não delegarmos aquilo que pode ser compartilhado. Pegando já um gancho com um dos primeiros erros que eu trouxe para vocês, que é a questão da proatividade, de nós querermos abraçar o mundo, isso acaba tendo uma conexão também com esse aspecto. Às vezes nós criamos a crença que só nós conseguimos fazer aquilo com qualidade, que talvez outras pessoas não conseguirão entregar no mesmo prazo ou da mesma forma que nós conseguiríamos, e aí nós acabamos realmente colocando uma sobrecarga excessiva no nosso dia a dia e na nossa rotina. Um outro erro comum, e eu sei que talvez muitos de vocês enfrentam ou já enfrentaram essa dificuldade, é o dizer sim para tudo. Às vezes nós não conseguimos mostrar para outra pessoa que naquele momento não é possível fazer aquilo, que talvez existam outras prioridades na nossa rotina, e por medo, por insegurança ou por outros sentimentos que podem surgir ao longo da nossa vida, nós acabamos sempre dizendo sim e esquecendo daquilo que realmente é importante para nós. Então, não se esqueçam também que vocês precisam compreender aquilo que é importante no contexto e dentro do objetivo que você está planejando. Então, olhe para a sua realidade e para aquilo que faz sentido para o seu planejamento. E por fim, o sexto erro é não revisarmos as nossas estratégias e o progresso. Nós vivemos aí de uma maneira ultimamente tão agitada, o tempo tem passado de fato às vezes tão depressa por conta da quantidade de coisas que desenvolvemos, talvez pela sensação que está sendo criada em relação a esse contexto das informações estarem circulando cada vez mais de maneira ágil, que nós esquecemos também de olharmos para esse progresso, de tirarmos como proveito tudo que nós estamos de fato desenvolvendo, esquecemos de nos questionar em relação ao que está dando certo e o que nós podemos tirar de aprendizado em relação àquilo que acontece numa circunstância que talvez nós denominamos como algo que foi um erro ou que talvez não saiu da forma com que nós esperávamos. Então comecem a observar se algum desses erros está presente na sua rotina, se está sendo um sabotador para você, e deixe aí nos comentários para que nós possamos observar quais deles têm sido mais frequente em relação ao nosso dia a dia. Antes de eu ir para as dicas, não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de olhar todos os links que eu irei disponibilizar para que você consiga continuar se desenvolvendo. Então vamos lá agora para a parte tão esperada, que são as dicas. A primeira delas é quase que óbvia, mas é importante que você siga esse passo a passo para que você consiga ter mais assertividade. Então faça o seu planejamento. Tire um tempo para você olhar realmente qual é o seu objetivo, se questione se esse objetivo é factível, ou seja, se é possível de alcançá-lo. Após você ter isso mais claro, comece a se questionar também o que você realmente pretende fazer, quais são as ações que você precisa desenvolver para que isso seja alcançável, para que você consiga aproximar as suas ações daquilo que você deseja.
É importante, depois de toda essa avaliação, que você também defina prioridades. Então, por onde você vai começar, o que você vai fazer, como você vai fazer e em quanto tempo você pretende fazer. E por fim, mensure esses resultados, se questione, reavalie, se permita a compreender, a olhar e até mesmo a flexibilizar também esse percurso. O tempo, ele é algo que nós precisamos constantemente ir lidando com ele. Nós temos 24 horas no dia, mas lembre-se, a maneira que nós iremos gerenciar essas 24 horas é que trará um impacto, o resultado que nós desejamos. Então podem acontecer muitas coisas fora até do nosso controle, que será necessário essa flexibilização para que a gente consiga aí não perder o foco. A segunda dica é comece a se questionar também sobre a sua rotina. Então nós já temos coisas rotineiras. Você leva quanto tempo de sono? Esse sono é de qualidade? Você está conseguindo de fato desprender e direcionar a energia para aquilo que realmente você julga como necessário? Você consegue se manter concentrado? Geralmente por quanto tempo? O que você percebe que está tirando o seu foco? Então perceba que algumas perguntas como essas podem contribuir para o seu processo de autoconhecimento. Nós precisamos entender a nossa trajetória, os aspectos que são relevantes e realmente olhar para nós faz toda a diferença nesse resultado. Então, concilie o seu planejamento com esse processo de autoconhecimento. Uma terceira dica, até para você conseguir ir avaliando a sua produtividade, é você fazer intervalos durante as atividades que exijam mais concentração ou que sejam realmente aí dentro de um espaço e tempo maiores em relação à tua rotina. Então, uma possibilidade é vocês começarem a utilizar a técnica do Pomodoro, que é uma técnica que nos ensina a ter alguns intervalos de maneira estratégica para que nós consigamos aí retomar o nosso nível de concentração e também realmente consigamos aí ter resultados de fato maiores em relação ao que é esperado. Então, eu vou deixar inclusive uma imagem aqui em algum lugar do vídeo para vocês poderem printar, mas a técnica consiste em nós darmos intervalos de 5 minutos a cada 25 minutos de trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu estou desenvolvendo uma planilha. Então, eu vou ficar concentrada por 25 minutos. Quando der o tempo, eu vou pausar 5 minutos, seja para tomar um café, para fazer alguma coisa específica, e eu vou cronometrar exatamente esses 5 minutos. Eu volto, trabalho mais 25 minutos, pauso mais 5 e assim sucessivamente nós faremos por 4 vezes. Então eu vou deixar aqui a técnica, mas também eu já expliquei inclusive em outro vídeo do canal como funciona. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vai ter também aí de uma maneira um pouquinho de fato mais direcionada, mais de fato argumentada a explicação aí sobre essa técnica. A quarta dica é você encontrar um recurso para registro dessas rotinas, dessas atividades. Seja uma agenda, e aí eu não estou falando de uma agenda especificamente física, cada um vai encontrar o recurso que melhor atenda, né, ao teu perfil, mas pode ser de repente uma agenda digital, um bloco de notas, uma agenda física, para que você consiga ter uma melhor visualização de tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é um ponto importante também que vai dar um apoio aí para que você consiga realmente seguir com as ações dentro do planejamento que vocês fizeram ou vão fazer aí pelos próximos dias. E a última dica é: utilize uma matriz de responsabilidade, compromisso ou uma matriz que você consiga elencar e definir as prioridades. Essa matriz de compromisso e responsabilidade, vocês mesmos conseguem montar. Então, qual que é a lógica, só para vocês entenderem um pouquinho melhor? Vamos supor que vocês tenham 10 atividades dentro do teu contexto de trabalho para resolver em um único dia.
Talvez aquilo não vai ser necessário porque algo urgente, algo fora do planejamento tenha acontecido e você precisou pausar para resolver aquilo. Então, é necessário nós corrermos para redefinirmos a rota. Se você consegue olhar para essas atividades e começar a se questionar do quão importante cada uma delas é, o quanto realmente é necessário que ela seja feita hoje ou o impacto que ela vai ter se de repente for postergada para um outro dia. Então você começa a entender também aquilo que talvez você está super valorizando ou aquilo que realmente é necessário fazer naquele dia. E você pode elencar essa prioridade até atribuindo notas de 1 a 10, onde, por exemplo, 1 tá muito mais ali dentro de uma ótica onde talvez não é tão importante naquele momento e dá de fato para a gente aguardar, e mais próximo do 10 talvez tenha um senso de urgência maior e realmente precisa ser feito naquele dia. Eu vou deixar também um PDF, um link, logo abaixo desse vídeo, com a matriz que eu costumo utilizar, que talvez seja também aí útil para vocês nesse momento. Mas vocês vão encontrar vários outros recursos e também você pode adaptar da forma que melhor lhe atenda. Espero que essas dicas, que esses erros, que esses sabotadores que foram citados possa ter feito você refletir um pouco sobre aspectos que talvez mereçam o seu direcionamento, o seu desenvolvimento, e espero vê-lo no próximo vídeo. Até mais, um abraço!